agradeço a oportunidade e desejo que essa tarde seja uma tarde de mais uma reflexão e que a gente possa sair dessa casa com mais energia ainda e pensamentos, né, para melhorar aonde nós vivemos. A parábola que eu escolhi hoje é a dos trabalhadores da última hora. Eu gosto de pensar porque Jesus trabalhava tanto com parábolas e a gente sabe que essas parábolas, elas traziam um ensinamento que não perdia, eram historinhas. E até mesmo elas não conseguiram perder o significado. E ela vale por tanto tempo, e ele também muitas vezes trazia advertências, reflexões, que principalmente contava da nossa vida espiritual. E o que eu ainda, ao mesmo tempo que eu gosto de parábolas, quando comecei a ler, a ouvir as parábolas, muitas vezes eu não entendia. Então, eu penso que a maioria passou por isso, como aquela senhora, gosto daquela historinha, que a senhora ela muda para uma casa nova e ela sempre reclama das roupas da vizinha. Ai, que as roupas estão encardidas, que roupas sujas, até que um dia o marido fala, mas você já limpou a janela? E quando ela limpa a janela, ela fala, nossa, nunca o problema foram as roupas. E comigo aconteceu com as parábolas, que às vezes falava, não pode estar falando isso. E daí a hora que você começa a limpar essa janelinha, analisar, você olha e fala, nossa, estava tão claro, a sujeira estava em mim, a trave estava no meu olho, né? E a parábola dos trabalhadores da última hora é aquela que um senhor sai para contratar funcionários, passa um tempinho, ele vai lá e busca mais funcionários, e novamente busca mais, e no final ele paga todo mundo igual. Por muito tempo, eu acredito que eu não fui uma das únicas pessoas que via como injustiça. Como assim? Trabalhou menos e está ganhando ao mesmo tempo? E quando a gente começa até mesmo a entender a doutrina, a reler, parece que aquilo vai clareando. Então, só antes de começar, eu acho que vale a pena relembrar de Jesus, né? Naquele livro, há 2000 anos atrás, tinha Publio Lentulus e o Sulpício. Os dois eram incrédulos, eles não acreditavam em Jesus, eles já tinham escutado, ambos tiveram a oportunidade, embora aqueles acreditavam que Jesus era mais um profeta, eles descrevem que aparecia profeta assim, igual mato, sempre tinha um profeta novo, eles não acreditavam em Jesus, mas quando eles têm um encontro, eles descrevem que Jesus, ele irradiava uma luz, uma força, o semblante dele era compassivo, ele falava pelo coração, o sorriso era sereno, trazia tranquilidade. Então, quando você imagina duas pessoas que não acreditavam, mas ter esse encontro, perceber tudo isso, imagina aqueles que precisavam, como a mulher adúltera que encontrou Jesus. Imagina esse encontro. E a gente olha que mesmo Jesus sendo testado, como lá na oportunidade que tem de perguntar para ele se era certo pagar ou não pagar imposto, a gente vê que Jesus ele se mantém seguro, calmo, confiante. Por que ele traria uma parábola para que vai falar da injustiça? Então, vamos lá. A reflexão começa, a parábola começa assim. Pois o reino dos céus é semelhante a um homem, senhor da casa, de que o Criador, que tem um administrador, saiu no raiar do dia salariar trabalhadores para sua vinha. Vocês já refletiram quantas parábolas Jesus começou falando sobre o reino dos céus? Se a gente for contar, a gente vai colocar pelo menos 5, né? Ao reino dos céus é semelhante a um senhor que saiu a semear e enquanto foi dormir veio o seu inimigo, semeou o joio. Depois tem o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que saiu 5 com a candeia levaram óleo e 5 não levaram. O reino dos céus
é igual um rei que, ao prestar contas com os seus servidores, descobre que um tem uma conta e ele perdoa essa conta. E a gente começa a olhar quantos. Por que será que Jesus reforçava tanto o reino dos céus? Que é que nós não estamos entendendo? É a vida eterna que ele está falando. Lucas vem e fala, o reino de Deus, o reino dos céus está dentro de nós. E muitas vezes a gente vê nós querendo buscar de forma material em um local específico, em um templo, em um objeto, esquecendo que está dentro de nós. Sendo que quando não, a gente não culpa os outros, né? Olha, eu só não estou no céu por causa de fulano. Fulano é uma pessoa difícil. E está lá o convite, o reino dos céus está aqui dentro. E o livro dos Espíritos fala que todos nós alcançaremos, só que depende de um esforço. E esse esforço é só meu. Não tem como terceirizar, não tem como ninguém fazer por mim. É o meu degrau que eu preciso vencer. O reino dos céus é semelhante, ou seja, igual o Senhor da casa, Deus, o Criador, que tem um administrador, alguém que ele confia, que saiu no raiar do dia. Podemos dizer que foi há 2000 anos, ele esteve aqui nesse raiar do dia, nos convidando. E às vezes ainda muitos de nós estávamos despercebidos. Ele saiu a salariar trabalhadores. O trabalho, olha que bênção. Jesus diz, meu Pai trabalha até hoje e eu também. O livro dos Espíritos, na questão 675, ele fala, seja em matéria ou seja em espírito, toda ocupação útil é trabalho. Olha só que maravilha, todos nós temos a oportunidade de trabalhar. E aconteceu com o Divaldo, né? Que um dia ele estava mal, ele fala, olha, hoje não dá, eu estou morrendo. E Joana fala para ele, e daí, eu estou aqui 100% morta. Então, quer dizer, mesmo na morte, nós continuamos a trabalhar. E é até interessante, né, que tem aquele que ele diz, olha, até mesmo um doente, um acamado, por mais que às vezes ele não está falando, ele consegue fazer o trabalho, consegue fazer uma prece. E a gente sabe a riqueza, o benefício que isso traz, tanto para quem faz quanto para quem recebe a prece. Então, lembrando que também esse trabalho, o nosso principal trabalho para atingirmos o reino de Deus é trabalhar internamente. Não é trabalhar no outro, não é trabalhar em mim mesmo. Emmanuel fala que se a gente mudasse, se a gente refletisse nos nossos atos, só no meu, só no nosso, cada um em si, a gente teria mudado 2/3 do mundo. Olha só como a gente tem o poder, como está na nossa mão, porque nós temos aquele ciclo vicioso, né? Às vezes acordei, derrubei o café, se eu já grito, quem está do meu lado já recebe aquela energia, eu já saio espalhando. Imagina essa potencialidade que nós temos. Então, ele saiu a salariar trabalhadores para a sua vinha. Vinha é o conjunto de videiras. Nós somos uma videira do Cristo. Essa vinha é a terra de Cristo. Todos nós somos adubados com o que existe de melhor. E eu tenho a minha videira. E o que eu ando fazendo com a minha videira? O que eu faço da minha vida? E os meus pensamentos? A ciência já diz que hoje, estudos provam que se você colocar para uma planta, falar palavras positivas, mandar energia boa para essa planta, elas crescem. As águas, elas criam moléculas incríveis, muito bonitas, e os doentes, muitos são curados com essas energias, né? Dizem que colocaram filme de comédia também para os enfermos, eles melhoraram. E fizeram um estudo oposto, desejando mal, colocando filmes de guerra. As plantas retraem. A água, elas criam aquelas formas assustadoras.
e os doentes pioram. Isso é um estudo. Imagina nós mesmos, o que nós estamos fazendo com a nossa videira todo dia, ao amanhecer, ao final do dia, como eu tenho cultivado ela. Depois de ajustar, fazer um acordo, quer dizer, o pagamento, ele combina com o funcionário o pagamento, lembrando também da nossa vida no plano espiritual. Será que viemos aqui de paraquedas? Será que não fizemos lá um acordo, contando quais seriam nossos planos, a nossa meta? Como que a gente ajudaria? Qual seria o meu papel? Como que eu ajudaria o meu próximo, minha família? E nós temos, além de termos esse acordo, nós temos nosso modelo. E no Evangelho, no capítulo 17, ele vai lá e nos ensina um roteiro que a gente pode seguir. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem um roteiro, a gente não pode falar que ninguém segurou na nossa mão. Nós temos quem segura a nossa mão, quem nos dá todo o apoio, mas todo o esforço, como a borboleta no casulo, só depende de nós. A borboleta, o esforço só depende dela. É difícil, deve ser dolorido. O nosso também, a gente reconhecer os nossos defeitos, não é nada fácil, mas só depende de nós. Depois de ajustar com os trabalhadores de 1 denário por dia, enviou para sua vinha. O denário é uma moeda espiritual. Muitas vezes eu, vendo como forma material, não entendia. Se a gente olhar, ele está falando do amor. Esse denário, essa moeda, é só o amor. Nós temos um amigo, que na religião dele, ele foi banido. E por causa dessa punição, a família tinha vergonha dele, então não encontrava com ele. E ele sofria muito, sabe? A gente nas conversas, você percebia como que fazia falta para ele. E passou um tempo, por causa de uma reformulação, a família voltou a ter contato. Gente, você vê esse rapaz contando da alegria, que agora ele pode ir almoçar com a mãe, com os irmãos. Não tem como não ficar feliz por ele. Sabe que é uma energia, uma felicidade, que todos que estão em volta ali, fica feliz só por ele contar. E esse é um tipo de pagamento espiritual, que é aquele amor que você não conhece a pessoa, mas você fica feliz por ela. Você começa a vibrar, você fala, nossa, que coisa boa aconteceu. E repito, existe pagamento mais feliz do que esse? Às vezes se eu chegasse aqui e falasse para vocês, ó, ele está ali estacionado com um carro novo. Tanto faz. Mas a gente sentir essa alegria, essa felicidade, não tem preço. Continuando a parábola, e tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados, e disse a esses, ide vós também para a vinha, o que for justo eu vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé e disse para eles. O que é interessante, que como na parábola dos 2 filhos, onde aquele senhor estava lá, cansado, sabia que o filho tinha ido embora de casa, mas ao ver o filho, ele se move de compaixão. Vai atrás do filho, aqui também. Esse senhor, ele sai para buscar mais trabalhadores. Será que ele necessitava? Ele vai, ele busca. E a mesma coisa para nós, o convite se estende. Eu já fui convidado? Eu estou dando o meu melhor? Eu ainda acho que não fui convidado? Será? Será que esse convite não está batendo na nossa porta? E ele diz para ele, ides vós também para a vinha. É interessante também, antes dessa fala aí de vós para a vinha, ao invés dele sair buscar trabalhadores, ele como patrão, talvez, tinha direito de exigir mais dos que estavam lá. Não é o que a gente faz? Quando tem que dar tem um serviço para concluir. Um pedreiro, por exemplo, tem que terminar e tem ali os ajudantes. Ele não vai ficar, vamos, temos prazo. Esse patrão talvez poderia ter exigido e ele não exige.
ele fala, e de vós também para a vinha. E aí nós já estamos na vinha. Mas qual é o nosso papel? Como que a gente está? Estou perdendo tempo? Eu estou trabalhando? Eu estou em stand-by? Como é que estamos? Emmanuel André Luiz, desculpa, tem uma mensagem que ele fala, olha, muitos dormem, poucos despertam, muitos reclamam, poucos cooperam. E ele vai discriminando. Muitos pedem, poucos dão. E muitas vezes a gente já venceu eu não peço mais, eu já dou. Mas a gente ainda tem outro que a gente ainda está travado. E nós temos que perceber que o convite é trabalhar, primeiramente em nós mesmos, para depois, como exemplo, a gente conseguir ir semeando essas sementinhas para os que nos rodeiam. E a gente às vezes tem mania de achar que para trabalhar em uma caridade, fazer caridade, é só em um serviço grandioso. O próprio Evangelho fala que às vezes só você escutar, só você dar um bom dia, você sorrir, já estamos fazendo muito, no sentido que para quem está fazendo é pouco, falar um bom dia não dói, é pouco, mas para aquele que às vezes está recebendo, que está em um péssimo dia, faz toda a diferença. E às vezes a gente fica ainda com aqueles que a nossa pedrinha no sapato, não sei se vocês lembram aquela historinha do Jesus no mar, que Jesus pede para eles irem socorrer, e os discípulos ficam ali perdendo tempo, discutindo, vamos pela direita, vamos pela esquerda, e às vezes a gente fica, não, o caminho de Deus, ó, a gente tem que fazer isso, ó, você que tem que melhorar, eu tô aqui, eu já tô bem. A gente fica discutindo. Na história, quando eles chegam para fazer o socorro, já era tarde demais. E a mesma coisa, nós estamos aqui, ó, com a nossa encarnação passando. Começamos com o que a gente é capaz. Hoje eu consigo só catar o meu lixo, já é suficiente. Ok, não precisa esperar que a prefeitura venha catar. Eu já cato. Os primeiros chamados foram no raiar do dia. Os primeiros chamados foram no raiar do dia, né, que seria por volta das 6 da manhã. Isso aqui tem um detalhe, que às vezes, por ser os primeiros a ser convidados, se o salário não agradasse, eles poderiam recusar. Eles poderiam ficar tranquilos. Que são também a nossa infância. Quantas vezes, lá atrás, principalmente, onde o nosso instinto reinava, a gente ia com aquela velocidade, com aquela força. Hoje já estamos um pouquinho melhor, né? Mas esses primeiros, muitas deles não perceberam que eles estavam seguros desde cedo, eles já estavam no colo. Eles já tinham uma alimentação garantida, eles já teriam também o salário, não chegariam em casa com as mãos vazias. Mas a gente não deve esquecer que desses primeiros chamados, alguns, minoria, mas eles entenderam o convite. Eles trabalharam, começou com os 12 discípulos, depois 70, 500, depois nós tivemos Chicos e tantos outros aí, Bezerra, que fizeram, e pessoas anônimas ainda, que fazem um grande trabalho e às vezes nós não percebemos. E eles são aqueles que se sentem felizes por cada irmão, por cada ovelha que é encontrada. Eles comemoram, eles não se preocupam com um denário, a minoria. Lembrando que os segundos chamados foi por volta das 8, os terceiros, claro que aqui eu estou falando um horário aproximado, que seria hoje, tá? Os terceiros por volta das 10 da manhã. E esses que foram segundos e os terceiros, podem ser também que eles já trabalharam em algum lugar, tinham concluído e já estava ali pronto para o trabalho, se acordaram mais cedo, como pode ser também que já foram expulsos de algum lugar, mas indiferente. Esses aqui, eles não são citados, se eles reclamam, se eles não reclamam, mas também no livro dos Espíritos ele vai lá e nos fala, olha, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem, pois responderemos pelo bem que deixamos de fazer. Mas em uma vez o convite para nós mesmos.
vamos fazer a diferença que seja, pelo menos na minha vida, na minha família, na minha casa. Os quartos chamados foram na 9ª hora, por volta das 2, depois os quintos por volta do meio-dia, e eles já mostram que podem ser que sejam aqueles trabalhadores já sem condições, os mais necessitados, os mais doentes, os mais enfermos. Imagina só, 2000 anos Cristo esteve aqui. Será que não é nós ainda, com as nossas limitações? Mas o convite é feito. Eles passaram o dia inteiro impacientes, desolados, com fome, sem ter o que levar para casa. E quando são contratados, eles não pensam 2 vezes. É quando a gente vê um irmão perdido, quando a gente vê que ele desperta, ele vai, desperta, arregaça as mangas e não pensa 2 vezes. Ele nos ensina a persistência, a esperança. Eles poderiam ter ido embora, mas eles se mantêm firmes. Olha só que interessante isso que eles nos trazem. E eu gosto de comparar também com o cego. Aquele cego que ao ver Jesus, ele vai lá e joga a capa e vai correndo de encontro. São esses, eles vão correndo com o trabalho. Você está falando que o trabalho é a minha reforma? Bora, vou então, seja, custe o que custar, vamos começar. Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? E eles lhe dizem, porque ninguém nos assalariou. E ele diz, e de vós também para a vinha. E a nossa encarnação, como nós estamos? Estamos de pé, desocupados ou não estamos trabalhando? Essa nossa reforma, o que estamos fazendo? E Lucas orienta, quando fores convidadas, vai. Chegando no final da tarde, Senhor, Deus, da vinha, diz ao seu administrador, Jesus, chama os trabalhadores, nós, e paga-lhes o salário, que é aquele salário espiritual, não estamos falando da moeda material, começando dos últimos até os primeiros. Eu penso que a intenção aqui é a gente perceber que os primeiros, eles precisavam conquistar a humildade, precisavam ser temente, respeitar a Deus. Foram poucos que não questionaram. Por quê? Se eles recebessem, porque até mesmo para eles receberem depois, eles precisavam ter paciência, saber esperar. E a gente sabe que foi uma minoria que conquistou isso. Muitos não estavam preparados ainda para o trabalho. Então, os últimos, sem saber quanto ganharia, eles foram lá e se dedicaram. E alguns dos primeiros mostraram a verdadeira face. Vindos da 10ª hora, receberam 1 denário cada um. Vindos primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o Senhor da casa. Na história da Branca de Neve, eles dizem que o que causa toda revolta é a rainha não aceitar o que o espelho diz. Que até quando tudo ia bem, do jeito que ela queria, estava tudo perfeito. A hora que o espelho fala o que ela não quer, ela vai lá e se transforma. E se a gente analisar nessa história, estava tudo indo bem. Até vem o denário, a matéria, quando a gente se ofuscar ali, o nosso espírito com a matéria. E essa matéria, ela vem representando a inveja. Quantas vezes na própria Bíblia a gente vê lá no início que Caim mata Abel por inveja? Quantas vezes ainda a gente não está preso nisso? Já melhoramos, mas ainda estamos presos. Joana descreve que a inveja é a fraqueza moral, onde o indivíduo, ao invés de se autovalorizar, ele lamenta o triunfo alheio, aguardando o insucesso do adversário. É infância psicológica. Consideram-se injustiçadas sempre que têm os interesses contrariados. O Livro dos Espíritos completa.
Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso. O homem cria para si próprio o verdadeiro inferno. Ainda na parábola ele diz, dizendo estes últimos fizeram uma só hora, e tu fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do calor ardente? Será que esse patrão, ele não tinha noção do espaço que ele tinha e da quantidade de trabalhadores que seria necessário para o trabalho? Ou será que ele tinha, mas os trabalhadores não se esforçaram? Caibar Schutel nos convida a refletir que muito disso se dirige a nós que somos espíritas, porque são muitos que trabalham, mas o edificar são poucos que edificam. Lá no livro, no Evangelho, ele completa, que para a gente reconhecer um verdadeiro cristão, vai ser pela sua transformação moral e pelos esforços que faz. A gente vai ver se ele auxilia o próximo, pelo número de aflitos que ele socorre. E muitas vezes a gente não precisa sair fora da nossa própria casa. Às vezes é só ali na nossa casa, a nossa vizinhança, é o começo. E o Santo Agostinho responde, falando assim, que é o meio mais prático para melhorar e resistir o arrastamento ao mal é conhecer a si mesmo e resistir. Então, nós não devemos esquecer jamais que nós estamos na linha do Cristo e Ele nos ampara 24 horas. Muitas vezes, enquanto nós estamos dormindo, nossa alma é retirada e é refeita ou feita uma nova programação espiritual para nós. Tem um livro também que conta uma história de um dirigente que ele vai lá, chama as pessoas encarnadas no plano espiritual e fala, olha, nós temos um trabalho grandioso para fazer na casa espírita. Dá para a gente fazer isso. Todos os trabalhadores escutam aquilo encantados. Só que na hora que ele fala, quem é que vai? Cada um vai lá e fala, olha, eu tenho defeito, eu tenho serviço, eu tenho... Então, nós não devemos nos esquecer que nós somos convidados. O se mexer, o sair do lugar, só depende da gente. E o trabalho não precisa ser grandioso. Pode ser só o interno, já é um começo. Em resposta, disse um deles, companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Quero dar este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau, porque eu sou bom? Quando ele fala, não estou sendo injusto, se a gente lembrar lá no início da parábola, ele fala que combinou um denário. Não é injusto. E até mesmo Deus, soberanamente justo e bom, será que ele faria alguma injustiça? E se nós analisarmos a outra historinha clássica dos 3 porquinhos, os 3 porquinhos saem de casa na mesma situação. Todos saem iguaizinhos, sem nada. O que diferencia um do outro? Não é a casa, é a qualidade, o tempo que cada um se dedicou em fazer o que queria. Qual é o meu tempo, a qualidade do que eu estou dedicando à minha transformação? Depois, ele diz, toma o que é teu e vai, quero dar a este último tanto quanto a ti. É uma nova oportunidade, vai, recomeça, reencarne. Por meio desta parábola, Jesus nos ensina que é sempre tempo de cuidarmos da nossa linha, indiferente o horário. No prefácio do Livro dos Espíritos, eu peço licença que eu vou ler, eles têm uma mensagem que diz assim, os Espíritos do Senhor, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas
no seu verdadeiro sentido. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Vossas vozes, mil hinos sagrados se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Estamos juntos de vós. Amai-vos uns aos outros e podereis entrar no reino dos céus. Aqueles que mais cedo despertam, desde logo habitam uma existência feliz. Já os retardatários sujeitam-se a problemas, dores e desabores, como ferrugem no motor parado. Nós temos o livre-arbítrio, né? E para Deus, um dia nosso, 1000 anos para nós é como se fosse o dia de ontem que passou, né? E ainda no Evangelho ele diz assim: os últimos chegados aproveitam os labores dos antecessores, porque coletivos são os trabalhos, coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos daqueles que vivem hoje ou que viverão amanhã já se encontram no meio para terminarem a obra que começaram, que já não estão mais na base, sim no caídos do edifício. Só repetindo, solidários são o trabalho coletivos, porque a reforma começa em mim. A partir do momento que eu me transformo, eu consigo acolher o meu próximo, eu consigo dar a mão. Lembra que Jesus nos ensina? Amar o próximo como a si mesmo. Eu tenho que começar comigo, para eu expandir para o outro. Ou teu olho é mau, porque eu sou bom. Essa era uma expressão usada na época. No Antigo Testamento era comum ouvir olho por olho, dente por dente. Mas Jesus ele já traz a palavra olho com um novo conceito, né? O discernimento. E nós, como nós estamos enxergando o mundo? Às vezes nós não nos questionamos. Quando a gente vê um criminoso escapar com vida, às vezes a gente usa aquela frase que também conta no livro, no Evangelho, vaso ruim não se quebra. Será que a gente não está julgando Deus? Porque Deus é bom? Com os maus olhos, a gente está ali julgando Deus? Então, quando nós achamos aí que o mundo está perdido, que não tem jeito, que Deus está agindo errado, ele deve estar dormindo. Emmanuel nos lembra, o planeta não é um barco desgovernado. Estamos na vinha do Cristo, que trabalha desde o alvorecer, nas auroras do século. E nós trazemos a tarefa de contribuir, integrar nesse divino amor, que de experiência em experiência nós nos transformaremos. Já daí a parábola termina, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Kardec, no Evangelho, nos convida a gente a olhar a parábola do festim divino, no capítulo 18. As duas parábolas terminam com essa frase. E essa do festim é aquela que o rei vai dar uma festa para o filho, uma festa de núpcias, e ele sai convidando o povoado e ninguém aceita o convite. A diferença dessas duas parábolas é que nesta aqui, provavelmente por causa da recompensa material, o convite é aceito. Na outra, o convite não é aceito. Então, estamos aí, nós temos o convite nas nossas mãos. O convite é para o trabalho, começar o trabalho em nós mesmos, para que a gente seja a mudança que a sociedade precisa, para que a gente alcance o reino dos céus. Lembrando que todos nós somos filhos muito amados, que uma hora ou outra nós vamos conquistar esse reino. Uma hora ou outra nós ficaremos felizes com cada irmão, cada ovelha perdida que for encontrada. É a única recompensa que a gente quer. Todos interligados, porque estamos em um mundo onde tudo é sintonia, tudo é ligação. Somos filhos do mesmo Pai. Seja aquele planeta que está ali girando, que sabe a hora do trabalho,
como nós temos que dar o nosso melhor. Então, pensando com carinho sobre a reflexão de hoje, eu convido vocês a ver como está a sua videira, o que podemos melhorar e que nunca falte resignação e muito trabalho no bem. Convido também a fecharem os